Você já sentiu que está sem rumo, sem direção, que está meio perdido e que as coisas parecem que não faz mais sentido? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho o porquê a organização é uma das principais coisas que você deve colocar em prática na sua vida para 2025. Porém, antes, deixa eu me apresentar para vocês, porque no vídeo anterior a gente conversou um bocado, falou um monte de coisa, e uma das principais coisas que eu deveria ter feito, eu não fiz, que foi me apresentar para vocês. Meu nome é Will, sou o criador aqui do Pobre Organizado. Aqui a gente tem uma conversa, a gente aprende aqui a como ter uma vida mais clara, uma vida mais plena, uma vida mais organizada, mesmo sendo pobre. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho de por que ter uma vida organizada é uma das principais ferramentas para a gente buscar algo melhor para as nossas vidas. E quando eu falo algo melhor, não é só no sentido material. Quando a gente fala de organização, a maioria da gente pensa logo que é ter uma casa arrumada, é pegar uma agenda, escrever alguma coisa ali, sei lá, bagunçar, organizar alguma outra coisa dentro de um trabalho, colocar suas coisas nos seus devidos lugares. Só que quando eu falo de organização, ao menos aqui nesse vídeo, para esse tópico de hoje que a gente está conversando, eu quero trazer que ela vai muito mais do que esse tipo de sentido material. Essa organização que eu venho falar com vocês é no sentido também espiritual, de ter um propósito e com aquelas coisas que você acredita que é o melhor para a sua vida. Acho que a primeira coisa que a gente deve começar a conversar aqui é entender o que é organização. A organização, se a gente for ao pé da palavra, ao pé da letra, ele vem do latim organizare, e significa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Seria mais ou menos isso. Já a palavra ação, ela vem do latim actio, que significa realizar, pôr em movimento, fazer acontecer. Ou seja, organização sem ação não serve para nada. Você pode planejar, comprar agenda, assistir vídeos sobre produtividade, mas se não agir, sua vida continua do mesmo jeito. Então o que é que a gente pode chegar na definição? Organização é igual planejar e ação é igual a executar. Em resumo, a organização sem a ação ela é só teoria e a ação sem a organização é só bagunça. Então a gente precisa das duas coisas porque elas se complementam. Depois da gente ter conversado aí sobre o que é organização, chegar numa definição, a gente vai chegar num ponto que é o impacto da desorganização na vida. Eu não sei vocês, mas antes de eu começar a me organizar, minha vida era uma bagunça. Não tinha agenda, não sabia para onde ia, não tinha definição de nada. Era simplesmente acordar, ir trabalhar, vamos ver no que vai dar, pegar o dinheiro no final do mês, pegar esse dinheiro e ocupar com alguma coisa, não ter clareza mental, não ter um propósito, não refletir sobre as coisas e sobre as ações que eu vinha fazendo e as consequências que essas ações vinham tomando. Então é muito importante a gente saber qual o impacto que a desorganização traz para as nossas vidas. Quais são os impactos que a desorganização causa na nossa vida? Como a gente tinha falado anteriormente, a desorganização, velho, não é só a questão de você deixar um prato, sei lá, em cima de uma mesa, esquecer de lavar os pratos da noite anterior, deixar uma roupa em cima da cama, não é só essa questão. A desorganização, ela traz impactos para a nossa vida nos âmbitos financeiro, no nosso âmbito de saúde, espiritual e emocional, relacionamentos, entre outros pontos. Então, se a gente for parar para pensar, porra, qual o impacto que se eu for desorganizado financeiramente? O impacto que eu vou ter vai estar em aperto financeiro, porque você não vai saber para onde seu dinheiro vai. Você não tem um controle ali de uma planilha ou em algum aplicativo, seja até no próprio papel, para onde o seu dinheiro está indo. Você vai viver endividado, não vai conseguir projetar sonhos para frente, você não vai conseguir realizar, porque isso é um fato. E quando a gente sai do lado financeiro, a gente vem para a desorganização, o impacto que causa na nossa saúde também. Porque uma coisa está entrelaçado com a outra. E aí a gente pode chegar em um outro ponto, onde se eu sou desorganizado financeiramente, consequentemente vai afetar outras partes das nossas vidas. Imagina que você não tem uma reserva de emergência, certo? E você passa mal. Ou precisa, sei lá, você tem um carro, o carro quebra e você precisa consertar esse carro e depende dele para trabalhar. Se você é desorganizado financeiramente, consequentemente você não vai ter o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, consequentemente você vai utilizar um cartão de crédito ou pedir emprestado. Preste atenção como que as coisas estão
correlacionadas. Vem o financeiro, tem a parte da saúde, e aí a gente pode entrar na questão de relacionamentos e na parte espiritual e emocional. Cara, quando a gente chega na parte espiritual e emocional, quando você é desorganizado nessa parte também, porque às vezes a gente pensa, ou melhor, na maioria das vezes a gente pensa que a gente não precisa de organização nessas áreas. A gente não precisa parar e organizar a questão espiritual, essa questão metafísica. Para pensar, se você não tem clareza sobre os teus valores, as tuas crenças, qualquer coisa que possa te tirar do caminho, você vai se manter totalmente perdido, cara. E aí, quando a gente não tem clareza sobre isso, cara, a gente se sente perdido, a gente aceita qualquer oportunidade que vem na nossa frente, a gente vive se frustrando, vivendo a vida de qualquer jeito. É importante também termos clareza também, termos organização na parte espiritual e emocional. Entendendo que a gente precisa de organização não só na nossa casa, não só na parte física, a gente precisa de organização na parte financeira, a gente precisa de organização espiritualmente, a gente precisa de organização na nossa saúde também, a gente precisa parar e cuidar da nossa saúde. A gente sem saúde, a gente não consegue cuidar das pessoas que a gente mais ama. Então é de suma importância que a organização também seja também na parte da saúde. Então veja como a organização, ela não é só pegar as coisas e colocar no seu devido lugar. É você pegar cada coisa, colocar nos seus devidos lugares e, além disso, agir, passar para a parte da ação, é aplicar a tudo aquilo que você planejou. Conversamos sobre quais são os contras, né? Sobre ter uma vida desorganizada. E aí a gente pode chegar a quais são os prós de ter uma vida organizada. Se a gente tem uma vida organizada financeiramente, a gente consegue ter mais clareza sobre os nossos gastos, a gente vai saber exatamente quanto pode gastar e como poupar, a gente tira da frente aquela preocupação e passa até conseguir enxergar o futuro. Porque isso é que vai fazer com que você acorde na segunda-feira, na terça, quarta, seja lá qual for o dia, e você saiba aquilo que você vai fazer. Na saúde, se a gente se organiza, encaixa os treinos na rotina, passa a comer melhor, enfim, isso não é só sobre estética. A gente passa também a viver com mais qualidade de vida. Vocês entendem? Então, no lado espiritual, a gente pode conversar o quê? Que quando, assim, a gente sabe os nossos valores, a gente sabe quais são as crenças que a gente tem, as coisas que a gente acredita, a gente consegue tomar decisões muito mais conscientes. Ou seja, a gente sente paz interior. E nos relacionamentos, quando a gente também se organiza, a gente acaba tendo tempo mais para a família, tendo tempo para cuidar mais dos seus filhos, a gente passa a ter uma vida mais valorosa, muito mais virtuosa do que simplesmente você viver à toa. Um exemplo prático que a gente pode conversar é o seguinte: pense em alguém em que você admira e parece ter uma vida equilibrada. Qualquer pessoa, seja um pai, mãe, sei lá, um supervisor, um gerente, um líder, seja lá no que for. Para pensar nisso. Com certeza, eu aposto com você que essa pessoa não é desorganizada. Ela sabe onde quer chegar. Ela tem hábitos e mantém a ordem na vida dela. Eu tenho certeza absoluta. Se você parar para pensar, as pessoas que você mais admira, seja também em rede social, enfim, são pessoas que são organizadas. A gente ter uma vida organizada, a gente parar para pensar, parar para planejar a nossa vida, nesses campos que eu trouxe para aqui, você pode aplicar para as outras coisas também, é muito mais do que só ter uma vida bonitinha. É uma questão de clareza mesmo, tranquilidade, segurança, ter uma vida muito mais significativa. Deixa eu dar uma paradinha aqui para conversar com vocês, porque eu já andei um bocado, então eu vou sentar aqui nessa pedra aqui, a conversar com vocês com essa vista maravilhosa. Deixa eu só mostrar para vocês aqui onde é que a gente tá. Ó, aqui do outro lado é o porto daqui de Sydney, que é o Porto Botany, um dos portos que tem aqui, né? Aqui do outro lado também é o aeroporto internacional e o doméstico de Sydney. E essa praia que a gente tá aqui é a praia de Brighton Les Sands. Então aí a gente chega num ponto onde você vai dizer para mim: pô, Will, beleza, eu entendi quais são os prós, os contras de ter uma vida desorganizada, entendi quais são os prós de ter uma vida organizada, e agora o que é que eu faço? Por onde começar? Uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, que você deve fazer,
e que eu faço também quando alguma coisa na minha vida começa a bagunçar, é a gente fazer um diagnóstico. É pegar um papel, escrever quais são as áreas da sua vida que você quer organizar, que está uma bagunça. É o que? É finanças, é saúde, é relacionamentos. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar a reconhecer onde a gente precisa de mais organização. Um segundo ponto, depois desse, é definir pequenas ações. Exemplo, se minha vida financeira está uma bagunça, está um caos, estou devendo a agiota, estou devendo a agiota, estou devendo a parente, devendo a todo mundo, cartão de crédito, seja lá no que for. O primeiro passo é a gente vai anotar quais são os gastos que a gente está tendo, as dívidas que a gente tem. Se a sua saúde está ruim, o que é que você vai ter que fazer? É passar a dormir bem, é entender qual horário que você está dormindo, qual horário que você está acordando, o que é que está fazendo você dormir mais tarde, será que não são as dores de cabeça por conta das dívidas? O que é que está fazendo você passar por isso? Um terceiro passo que a gente pode conversar aqui é o quê? Você criar uma rotina, é criar uma rotina que faz sentido para você. Não adianta eu chegar aqui e cagar um monte de rotina aqui para você dizer, faça isso, isso, isso e isso, porque é isso que vai fazer dar certo, tal e etc. Só que eu não sei como é que é a tua vida, eu não entendo como é que é a tua rotina. Eu converso com algumas pessoas mais próximas de mim, alguns amigos, onde a gente tenta aplicar algumas coisas que eu coloco na minha vida, na vida deles. Então, essa parte de criar uma rotina que faz sentido para você, você tem que parar mesmo, é literalmente parar. Parar, pega um caderno, pega um bloco de nota do celular, seja lá no que for, e anotar área a área. Saúde, tal, 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 tal. Finanças, tal, 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 tal. Espiritual, tal, 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 tal. E partir para a próxima. Então a gente pode chegar numa conclusão que a organização ela é um processo, não é um destino final, é uma coisa que você vai fazer pequenas mudanças consistentes que vai trazer grandes resultados. O objetivo é dar um caminho prático para que vocês entendam o porquê a organização tem que estar ativa na nossa vida, porque vocês têm que colocar a organização como prioridade em 2025. Sinceramente, eu não sei como que a gente vai começar a dar opinião em coisas externas se a gente nem passa a organizar a nossa própria vida. Como que eu vou cobrar de um político algo de uma coisa que eu não aplico na minha vida? Como que eu vou cobrar um filho para ele organizar a mesa dele, a cama dele, o guarda-roupa dele, se eu não faço isso? Se eu não acordo e não organizo a minha cama, como é que eu vou cobrar minha esposa sobre treinar, sobre a organização financeira, sobre gastar menos, precisar passar no futuro e investir, se eu não faço isso? Então, a organização, ela serve para isso. Então, a gente pode chegar numa conclusão, ou até num resumo, que a organização não é só sobre você organizar sua gaveta de casa, não é só sobre você organizar sua própria cama, lavar as louças. A organização é você ter clareza mental, é você ter propósito, é você ter intenção naquilo que você está fazendo. E a organização ela pode ser aplicada em várias áreas das nossas vidas. Eu acho que em resumo é isso. Eu acho que a gente já pode chegar no fim do nosso papo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Por aqui, hoje é domingo, meu dia de folga, dia de gravar esse vídeo, de bater. Eu adoro vir aqui gravar esse vídeo e conversar com vocês, porque é algo que me faz melhorar também, me faz me entender como pessoa também. E faz com que a gente cresça junto. Então, se esse vídeo te ajudou a pensar, a refletir de alguma forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que semana que vem a gente volta com mais algum outro assunto para a gente bater esse papo, entender, refletir um pouquinho de como que está nossas vidas. Cheiro no coração, fica por aqui no Pobre Organizado, que agora a gente vai caminhar um pouquinho nesse domingão maravilhoso aqui na Austrália. Beijo, fui!